Olá, com o professor Ezequiel Cabral. Vamos estudar hoje blocos econômicos. E você aí, eu daqui. Vamos estudar um pouco a geografia. Lembre-se, esse assunto é um assunto muito interessante, que inclusive pode cair no Enem. Então vamos lá, vamos estudar. Os blocos econômicos correspondem a uma integração econômica envolvendo países. É importante que se entenda que esses blocos econômicos eles só se formam ou só se formaram a partir de interesses mútuos, né? O primeiro bloco econômico que a gente conhece na história, galerinha, surge justamente após a Segunda Guerra Mundial. Em meio àquelas guerras, em meio àquelas controvérsias, aquelas destruições todas, o que acontece? Alguns países se uniram e formaram o primeiro bloco econômico até então conhecido na história, chamado Benelux. O que é que esse bloco econômico tinha em comum? O interesse de ajuda de cooperação comunitária entre os países, que eram a Bélgica, a Holanda e o país Luxemburgo. Na atual conjuntura, é percebida como uma questão primordial para a sobrevivência econômica dos países. Obviamente, nós estamos falando aí no contexto geopolítico, onde a economia é extremamente dinâmica, e essa importância, a de entrosamento, a de relação mais sólida, é que dá justamente o objetivo principal desses blocos. No contexto de uma economia cada vez mais globalizada e, por conseguinte, competitiva, esses blocos visam garantir lucro e acumulação de capital. Eu acrescentaria ainda mais a esses dois objetivos de lucro e de acumulação de capital o interesse geopolítico, o interesse geoestratégico, né? Então, esses blocos econômicos, eles trabalham justamente nesse sentido. Bom, quais são os principais objetivos dos blocos econômicos? Número 1, diminuir ao máximo as barreiras alfandegárias. O que é isso? Os impostos que são cobrados pelas tarifas de comercialização. Se, obviamente, acontece uma diminuição, uma redução dessas barreiras alfandegárias, isso vai estimular o comércio entre os países. Tá ligado? A livre circulação de capital, a livre circulação de pessoas e, por que também não dizer, a livre circulação de serviços e também de mão de obra. Muita atenção neste momento, porque fazer parte de um bloco econômico significa fortalecer-se diante de um país isolado ou de outros blocos econômicos. Aí vem a questão geopolítica, porque a gente percebe que esses países que se unem e formam esses blocos econômicos têm também o interesse de supremacia, de destaque, né, de apogeu. Então, nós podemos classificar os blocos econômicos, né, com esses níveis de desenvolvimento. Número 1, uma zona de livre comércio. 2, uma união aduaneira. 3, o surgimento de um mercado comum. E 4, uma união econômica e monetária. Então, vamos conhecer. Zona de livre comércio. Priorizam a gradativa liberalização do fluxo de mercadorias e de capitais dentro do limite do bloco. Trocando em miúdos, eles utilizam a mesma TIC. O que é isso? A tarifa interna comum. Então, esses blocos econômicos que estão na categoria de zona de livre comércio, eles uniformalizam uma tarifa interna comum. Se liga aí. Para que todos os países que estão inseridos nesse bloco econômico não aconteça assim de um sobressair ou que um cobre mais barato e o outro mais caro e por aí vai. Então, a TIC seria uma tarifa interna comum a todos os países envolvidos. Um exemplo, né, de um bloco econômico que está nesse nível é o NAFTA, envolvendo aí os Estados Unidos, o Canadá e o México. O México está cada vez mais se separando, né, do NAFTA e se aproximando do Mercosul, tá?
mas a gente percebe, por exemplo, que algumas atitudes dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Donald Trump ele tem estragado muito, mas muito mesmo essas relações, né? Mas os Estados Unidos é quem manda nesse bloco econômico, o Canadá é muito fraco, porque não possui uma economia e uma posição geopolítica de destaque, certo? Bom, aí nós temos aí só em termos comparativos, né, só para a gente ter uma ideia, a situação do Canadá, dos Estados Unidos e do México. Observe aí que os Estados Unidos se destaca, né, em termos de população, maior mercado consumidor, em questão também do produto nacional bruto, também se destaca, é muito superior ao Canadá e também muito superior ao México, né? Então é um país de destaque. União aduaneira. Veja só, para um bloco econômico chegar nessa situação aí, nesse nível de união aduaneira, ele precisa levar em consideração, não é, um estágio extremamente avançado, né, de zona de livre comércio, né? Pois, além da circulação de mercadorias e capitais, utilizam as mesmas TICs e também padronizam as TECs, que seriam tarifas externas comuns, certo? Então, o nosso melhor exemplo de um país nessa situação, quer dizer, de um bloco econômico nessa situação, é o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Esse Mercosul, ele surgiu em 1991. Eu falei quando? Ah, menininho, eu falei quando? Quando mesmo, hein? 1991, é isso aí. Foi assinado o Tratado de Assunção lá no Paraguai, em 1991. 4 países participaram desse encontro, né, assinando, que foi o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, né? Então, mas depois a Venezuela, que ficou naquela, vou entrar, não vou entrar. Na época, o presidente da Venezuela era Hugo Chávez, e Hugo Chávez era extremamente polêmico, né? Não é bem diferente desse atual, não, o tal do Maduro, que parece mais podre, né? Mas esses são os chamados países membros, né? Nesse slide a gente entende aí um pouquinho, né, que o Mercosul apresenta uma peculiaridade em relação aos outros blocos econômicos. Qual é? Nele existe também alguns membros que são associados, certo? E membros observadores. Olha que coisa interessante. Vocês vão entender agora melhor. Ó, são considerados membros associados quem? A Bolívia, o Chile, o Equador e o Peru. E ainda tem no México, lembra que a gente falou há pouco do México, como membro observador. O Brasil é o principal país, né, a principal economia, a economia mais forte, inclusive presidia o Mercosul, né? Então, destacando a posição do Brasil como potência aqui na América do Sul. Bom, esses são os países, né, que assinaram o tratado juntamente com a Venezuela. A Venezuela está cada vez mais distante diante dessa situação de instabilidade que se instaurou no país, né, de um governo centralizador, fechado, tirano e outras coisas mais. Bom, muita atenção nessa hora, né? Mesmo existindo esses acordos, ocorrem paralelamente comercializações bilaterais entre países integrantes, né, de blocos diferentes. Veja, por exemplo, a situação entre o Brasil e a China, né? O Brasil tem relações comerciais cada vez mais estreitas com a China, e a China, assim, também com o Brasil, né? Não só interessada a China, né, no Brasil, nas questões de alimentação, da produção de soja e etc e tal, mas também com interesse nos minérios aqui do Brasil, né, o nióbio, né, o tório, né, que são essenciais, necessários para a produção da nanotecnologia. Nanotecnologia, o nome que está diretamente relacionado, né, a produção de tecnologias, né, em miniaturas, né, microchips, nanochips, etc e tal. O Brasil é muito rico nesses metais, né, nesses metais. E nós não temos a tecnologia. Então o que é que o Brasil está querendo fazer? Bom, vem cá vocês, olha os olhinhos puxadinhos. Nós estamos querendo que vocês venham para cá para nos ensinar a tecnologia. Em contrapartida, ou estão querendo ter acesso às riquezas minerais do Brasil, né? Aí fica aquela esculhambação toda que a gente já viu como é que acontece, né? O interesse aí
bilateral entre o Brasil e a China, né? Apesar de não fazerem parte de um mesmo bloco econômico, né? Porque é importante que vocês entendam, o BRICS não é um bloco econômico, é um grupo de países, né, considerados emergentes. Quem são eles? B, Brasil. R, Rússia. I, Índia. C, China. E S, South Africa, ou África do Sul. Eu estou mandando bem no inglês. Vamos seguir. Mercado comum. Para um bloco econômico atingir esse estágio de bloco, né, de mercado comum, é necessário que ele tenha, né, bastante avançado, né, em relação ao que a gente chama de união aduaneira. Né? Eu gosto de explicar o que vem a ser união aduaneira da seguinte maneira. Para que uma relação dê certo entre duas pessoas, é necessário que exista um interesse comum entre os mesmos. Né? Eu cedo aqui, você cede lá, você dá uma sugestão aqui, eu aceito, você cede tá. Então, o interesse comum, o interesse mútuo, a gente chama isso de união aduaneira. E o que é essa união aduaneira busca? Né? Ela busca a padronização e a legislação econômica, tá? Entre os blocos, entre os países, a formatação fiscal, que seja comum para todos os países membros, leis trabalhistas que sejam comuns também, né? As leis ambientais da mesma forma e uma livre circulação de pessoas. Melhor exemplo, aí nós temos a União Europeia. Esse bloco econômico, gente, a União Europeia, ela foi oficializada com esse nome depois da assinatura do tratado, criando a unidade monetária, né, o euro, certo? Mas ela já teve outros nomes. Ela já foi conhecida, por exemplo, como o Espaço Econômico Europeu, EEE. Já foi também conhecido como Mercado Comum Europeu, certo? E mais recentemente, a partir de 1991 para cá, né, União Europeia. Fazem parte quem? Os países mais importantes desse território. A Alemanha se destaca como sendo o país mais economicamente desenvolvido. Né? A França, o Reino Unido saiu, né? Saiu pelo plebiscito, né? Pela votação que eles fizeram. É claro que isso aí a gente pode discutir mais tarde com vocês, falando sobre o Brexit, né? A tentativa de saída do Reino Unido e a tentativa de discussões no parlamento britânico, né? Para que se reconsiderasse a saída da Inglaterra, né? Da União Europeia. Né? Bom, além desses aí nós temos a Bulgária, Eslováquia, Eslovênia, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Estônia, Malta, Finlândia, Lituânia, Chipre, né? Eram 28 países, hoje estão com 27. União Econômica e Monetária, né? A União Europeia tem essa característica, né? Corresponde ao estágio mais avançado do bloco econômico, né? Além das características de mercado comum, ela ainda vai apresentar a criação de um parlamento comum, onde se legisla, né? Cria-se as leis para o cidadão europeu, um banco central único, com sua representatividade em todos os países membros. Então, dos países que fazem parte da União Europeia, cada país tem um banco europeu, né? Então ele emite o euro dentro do seu próprio país, né? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de manusear o euro, né? Você vai ver lá que no rodapé da nota está lá dizendo em que país ela foi fabricada, mas essa moeda ela circula livremente por todos os países da União Europeia. Alguns países, né, como a Dinamarca, a Suécia e a recém-saída, né, a Inglaterra, mantinham as suas moedas nacionais, porque para esses países as suas moedas representavam, né, uma identidade. Né? Aí eu me faço perguntar assim, poxa, se para esses países a moeda, eles não queriam mudar porque representava uma identidade nacional. Veja só que situação o Brasil, né, rapaz? Ave Maria, tantas moedas a gente teve. A gente já teve cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado novo, até que chegou o real. O real está entre as 10 moedas mais valorizadas do mundo. Então, parabéns, né, por essa razão. Né? Mas alguns países da União Europeia mantiveram suas moedas, né, até porque tratava-se o quê? De uma identidade, e eles não queriam perder essa identidade. A moeda mais valorizada no câmbio internacional não é o dólar, gente, também não é o euro, é a libra esterlina.
né? A moeda lá da Grã-Bretanha, né? Então, é uma constituição também, a terceira característica comum, né? Para que todos os cidadãos, né, dos países pertencentes ao bloco comunguem dos mesmos direitos e deveres, né? E uma utilização de uma única moeda. Então é isso aí, gente. Aí estão as referências que a gente utilizou para a produção desse slide. E aí, galerinha, vamos estudar! Vamos estudar porque o Enem está próximo. Vamos estudar porque precisamos passar de ano. Vamos estudar porque, acima de tudo, você precisa. Boa sorte a todos, continue estudando. Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído significativamente para o seu crescimento. Aquele forte abraço. Zequinha está na área. Tchau!